Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem vocês não me conhecem, meu nome é Carlos Barbieri Neto. Para quem não é inscrito no meu canal, já se inscreve e ative o sininho de notificação para receber mais vídeos. E também não deixa de deixar um likezinho maroto para deixar meu canal crescer. Bom pessoal, vamos ler mais uma saga do livro A Esperança Além da Crise, por Mark Finley. Vamos ler mais uma parte para vocês? Vamos lá. Um poderoso equipamento de proteção. No enfrentamento à pandemia, os riscos são variados e se multiplicam. Na linha de frente, os profissionais de saúde são mais afetados. No caso deles, uma das maiores necessidades é usar equipamentos de proteção individual de forma correta. Esses equipamentos são roupas protetoras, capacetes e luvas, escudos faciais, óculos, máscaras, respiradores, entre outros, destinados a proteger os profissionais de saúde da exposição de infecções ou doenças devido à possibilidade de transmissão pelo ar da Covid-19. É crucial que os profissionais de saúde tenham o equipamento necessário de proteção. Durante a crise, houve falta de equipamentos de proteção individual em algumas regiões e, por isso, muitos profissionais de saúde, médicos existentes, enfermeiros auxiliares de enfermagem contrariam a doença. Proteção espiritual. Existe outra pandemia letal como o vírus ainda mais mortífero que o coronavírus. O vírus do pecado infectou toda a família humana. O propósito da verdadeira religião cristã é erradicar esta doença. Para isso, Deus providenciou EPIs espirituais com os quais podemos nos proteger. Ao relacionarmos com Deus, por meio de sua palavra pela oração, somos protegidos da agressividade maligna desse vírus, que entramos no tratamento divino para a cura definitiva dessa que é mais séria moléstia humana. O apóstolo Paulo escreveu no Efésios capítulo 6, versículo 12 e 13, diz o texto: porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas e sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade dos lugares celestiais. Portanto, tomais toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Vamos ler aqui diferente? Assim, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau e depois terem vencido tudo, permanecerem inabaláveis. A armadura de Deus é a nossa proteção contra o vírus do pecado. Quando os profissionais de saúde entravam no quarto de um paciente com coronavírus, não pensavam em que fazer isso sem algum tipo de roupa protetora. Todos os dias nos adestramos no território do mal. Sem devido à proteção, estaremos expostos a um verdadeiro desastre espiritual. Com a armadura de Deus, podemos prosperar nos momentos mais difíceis da vida. É o equipamento protetor que Ele nos oferece em momentos de provação. Este equipamento, ao mesmo tempo, nos cura e protege das constantes investidas do inimigo contra nós. Qual seria esse equipamento protetor dado por Deus no conflito entre o bem e o mal? O apóstolo Paulo, que nos dá uma pista em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4, diz o texto: as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Quais são essas armas de Deus? Como podemos estar espiritualmente preparados para as crises que enfrentamos em nossa vida pessoal? Em qual é a fonte de nossa força espiritual?
quais são os recursos que Deus nos concedeu para combater esse vírus do pecado. Uma das armas escolhidas por Deus é a sua palavra. As escrituras revelam, está escrito em Hebreus capítulo 4, versículo 12 para vocês. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas de médulas, e a adapta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Agora vamos ler diferente. Hebreus capítulo 12, capítulo 4, versículo 12. Diz o texto? Vamos ler que eu falei. Vai ver o que eu falei? Sim. Vamos lá. A palavra de Deus é viva e eficaz. É mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e ela penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e médulas, e adapta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. A Bíblia é a palavra viva de Deus. Por meio da atuação do Espírito, ela ganha o coração e muda a vida. Outros livros podem até ser inspiradores, mas a palavra de Deus é inspirada. Outros livros podem iluminar a mente, mas a palavra de Deus não só ilumina, ela nos transforma. Poder criativo. A palavra inspirada de Deus contém princípios que transformam a vida. O poder criador da palavra de Deus traz luz para a escuridão e transforma-nos. Quando Deus proferiu suas palavras na criação, nosso planeta passou a existir. Ele criou este mundo com sua palavra. Toda poderosa, o salmista declara em Salmo 33, versículo 6, 9. Vamos ler aqui para vocês. Salmo 33, versículo 6, versículo 9. O 6 diz assim: pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército deles pelo espírito da sua boca. Porque falou e tudo se fez, e mandou logo tudo e apareceu. E vamos ler aqui diferente para vocês. Os céus por sua palavra se fizeram pelo sopro de sua boca, o exército deles. Pois ele falou, tudo se fez, ele ordenou, e tudo passou a existir. A palavra de Deus tem o poder de criar. Quando Deus se pronuncia, ele traz à existência o que declarou, pois sua palavra é poderosa. Ou seja, a palavra audível que procede da boca de Deus cria matéria tangível. Paulo afirmou que uma verdade extraordinária ao comentar o modo como Abraão e Sara tiveram um filho na sua velhice avançada, que está escrito em Romanos capítulo 4, versículo 17. Como está escrito em Romanos capítulo 4, versículo 17, diz: como está escrito, por pai de muitas nações constituí perante aquele no qual creu, a saber que Deus, qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Vou ler para vocês aqui. Agora vai ser diferente agora. Olha assim. Deus chama Abraão. Deus chama a existência das coisas que não existem. Antes mesmo de Sara conceber o filho, Deus havia declarado que ela ficaria grávida. Este pronunciamento divino se tornou realidade porque a palavra de Deus tem poder para realizar o que ele declara. Essa verdade maravilhosa é capaz de mudar a vida. Poder criador da palavra falada, que está na palavra escrita, poder na palavra traz luz e mentes obscurecidas. O poder da palavra sacia almas sedentas e alimenta corações famintos. Recria a alma à imagem de Deus, fortalece-nos na batalha entre o bem e o mal. Quando Jesus foi tentado no deserto, confrontou Satanás diretamente com as palavras que está escrito em Mateus capítulo 4, versículo
4. Mateus, eu vou procurar aqui Mateus, me diz o texto 4, versículo 4. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, não, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Agora vamos ler diferente para vocês. O ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A Bíblia nutre a nossa alma, em seus ensinos satisfazem nossos anseios mais profundos, assim como o corpo que é sustentado e satisfeito e fortalecido por alimentos saudáveis e nutritivos. Nossa alma é sustentada, satisfeita e fortalecida pela palavra de Deus. Isso nos conduz a outra pergunta vital. A Bíblia é meramente um livro inspirador ou é um livro divinamente inspirado, concedido a nós pelo próprio Deus? Se a Bíblia é revelação de Deus para toda a humanidade, se então negligenciar os seus ensinos, os coloca em perigo de perdas eternas. Se a Bíblia é simplesmente um documento humano, inspirador, então ela teria pouco de poder para transformar radicalmente nossa vida. Sem dúvida sobre a inspiração da Bíblia. Tem importância crucial. Aliás, pode ser uma questão de vida ou morte. Analisemos as evidências. Vamos ler aqui para vocês a inspiração divina. Vamos para vocês. O sol escaldante da Palestina atingia sem clemência o jovem árabe que se cuidava de poucas ovelhas de uma região remota do Mar Morto. Era mais de um dia para ele. Toda manhã, o jovem pastor conduzia as ovelhas em busca de pastagem pelas areias escaldantes do deserto. Ele não fazia ideia de que aquele dia mudará o mundo. Quando uma das ovelhas se desviou e entrou em uma caverna, o rapaz tentou assustá-la, jogando uma pedra lá dentro. Para sua surpresa, escutou o som de cerâmica quebrando. Imaginou que tem descoberto algum tesouro valioso escondido e saiu correndo para casa a fim de contar ao pai. O que descobrirão a caverna daquele dia que foi bem valioso do que as riquezas do passado. Lá em uma região litorânea no Oriente Médio, em 1947 foi descoberto o manuscrito do Mar Morto. Os vasos de barro da caverna continham um tesouro inestimável. Os manuscritos foram os mais antigos da Bíblia, de que se tem notícia. Esses rolos foram escritos pela comunidade de Qumran, de cerca de 150 a.C. Os membros dessa comunidade eram chamados de essênios. Passavam horas copiando a Bíblia à mão. Para garantir a precisão, as regras de escrita eram extremamente rígidas. Alguns dos mais destacados eruditos bíblicos, mas especialistas em línguas bíblicas antigas que debruçaram sobre esses manuscritos por décadas. Esses rolos antigos testemunham com eloquência a precisão de confiabilidade da Bíblia. Somam-se aos manuscritos do Mar Morto. Várias cópias do Antigo Testamento foram produzidas posteriormente. Quando todos esses manuscritos foram comparados, encontram-se a harmonia notável, testemunhando da precisão e correção de sua transmissão ao longo do tempo. Além dos manuscritos do Antigo Testamento, existem mais de 5.700 manuscritos antigos do Novo Testamento. A Bíblia já foi copiada e recopiava mais do que qualquer outro livro do mundo. A confiabilidade dessas cópias testemunham da inspiração divina da Bíblia. Para a gente finalizar, vamos ler de geração em geração. No próximo vídeo vamos ler mais uma
plano revelado, símbolos, palavra indestrutível, vidas transformadas. Vamos ler para vocês. Geração a geração, vamos ler. Ao longo de milênios, a palavra de Deus tenha sido transmitida com precisão de uma geração a outra. Desde o primeiro livro da Bíblia, Gênesis, até o último, Apocalipse, ela responde às nossas perguntas mais profundezas e fala aos anseios mais íntimos do coração. A Bíblia foi escrita durante um intervalo de 1500 anos por mais de 40 autores, muitos deles que não se conhecerão, viverão em lugares diferentes e falaram línguas diferentes. Foram produtos de culturas diferentes. Entretanto, cada uma deles escreveu sobre a inspiração do Espírito Santo. Por isso, autores bíblicos apresentaram com clareza com o plano eterno de Deus para a raça humana. Não há contradição e temática nas Escrituras. Existe extraordinária unidade de pensamento e propósito entre todos os livros. O conteúdo da Bíblia reflete os pensamentos da mente divina. Expressões como disse Deus, assim como diz o Senhor, outros semelhantes que ocorrem em muitas partes do livro sagrado. E os escritores da Bíblia acreditavam que, inspirados por Deus, as evidências internas de seus escritos revelam que as mensagens têm origem divina. O cumprimento de numerosas profecias evidencia a veracidade das Escrituras. A Bíblia contém de cerca de 31 mil versos e pouco mais de 8 mil dentre deles. Mais de 25% tem profecia. Essas profecias são incrivelmente precisas, revelando o nome de nações e governantes. Apresentam detalhes minuosos da vida de Cristo com antecedência. Alguns exemplos da biografia de Cristo foi escrita centenas de anos antes de seu nascimento, 600 anos antes do primeiro Natal. O profeta Miqueias predisse que o Messias nasceria em Belém. Veja em Miqueias capítulo 5, versículo 2. Miqueias capítulo 5, versículo 2, como diz esse texto: E tu, Belém Efrata, posto pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será o Senhor em Israel, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Um decreto de César Augusto levou a Maria e José para Belém exatamente na noite do nascimento de Cristo. Isto é extraordinário. Essa é apenas uma das profecias incríveis relativas ao nascimento, à vida e morte e ressurreição de Jesus. O livro de Números vai aos nascimentos. Números, escrito em 1500 anos antes, predisse que surgiria uma estrela no Oriente em sinal do nascimento de Messias. Veja no Números capítulo 24, versículo 17. Números capítulo 24, versículo 17 diz: Vê-lo, mas não agora, contemplai no rei, mas não é de perto, uma estrela procederá de Jacó, e um cetro subirá de Israel, que ferirá os termos de Moabitas e destruirá os filhos de Sete. Esse texto, o ministério de Cristo é descrito em detalhes em Isaías capítulo 61, versículo 1 a 3. Sua morte, inclusive crucifixão, é esboçada no Salmo 22, de cerca de 1000 anos antes de acontecer. É surpreendente constatar até que o mesmo preço da traição, de 30 moedas de prata, foi predito por Zacarias antes de ocorrer. Veja em Zacarias capítulo 11, versículo 12 e 13.
Zacarias capítulo 11, versículo 12 e 13. Vou ler para vocês. E eu disse-lhes, se parecesse bem aos vossos olhos, dai-me que é devido, se não deixai, os pensarão o meu salário de 30 moedas de prata. O Senhor, pois, me disse, arroja isto ao oleiro, esse é o belo preço que me fui avaliado por eles, e com minhas 30 moedas de prata eu arrojei o oleiro na casa do Senhor. Deixa eu aqui para vocês ler. As profecias do Antigo Testamento revelarão a ascensão e queda de nações, o destino de reis e governantes, bem como o futuro de nosso mundo. Com precisão minuosa, o profeta Daniel predisse a ascensão de quatro grandes nações que dominam o Oriente Médio, que governariam o mundo conhecido na época: Babilônia, ou Pérsia, Império Medo-Pérsia, Grécia e Roma, e inclusive a divisão do Império Romano, está escrito em Daniel, capítulo 2, 7 e 8. Vou ler para vocês aqui. 2 é o decreto, é o sonho do rei, interpretado por Daniel. A estátua de ouro, os companheiros de Daniel no forno de fogo ardente. A visão dos 4 animais simbólicos. A visão de um carneiro e de um bode. Vou ler para vocês. Em Mateus 24, Jesus fez as predições chocantes quando aos últimos dias, que estão se cumprindo agora. Essas são apenas algumas das profecias que demonstram com clareza e confiabilidade e veracidade e origem divina da divina santa palavra de Deus. É assim que finalizo o vídeo por aqui. Vamos ler na próxima parte, vamos ler mais uma parte. Mais um plano revelado, símbolos, palavra indestrutível e vidas transformadas. Vamos ler no próximo vídeo. Para quem não é inscrito, já se inscreve. Ativar o sininho de notificação para receber mais vídeos. Vamos deixar o likezinho maroto, que não tem mais tempo. Um forte abraço a todos e até a próxima, pessoal. Valeu, um forte abraço, até lá.